O que é mais importante para uma boa fotografia? O equipamento, a técnica, a luz, a composição. Neste vídeo eu vou analisar duas imagens e te mostrar a importância de cada um desses elementos na construção de uma boa fotografia. No final, ainda vou te dar uma dica. Se você já é inscrito no canal, bem-vindo de volta. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. Esse é o canal de Odisseia, onde eu te ensino a fotografar enquanto você acompanha minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. E nessa primeira fotografia, vamos ver primeiro os aspectos técnicos. Aqui embaixo, vocês vão ver que eu usei um ISO 1600 com uma velocidade de 1/50 segundos, um diafragma f2.5 e uma lente 23 mm. E aí uma observação, eu trabalho com câmeras APS-C, o sensor APS-C. Então, uma 23 mm significa que eu estou usando uma lente angular de 35 mm no formato tradicional. Eu estava trabalhando à noite. Essa fotografia foi feita na cidade de Penedo, em Alagoas. Eu, nessa fotografia, não estava utilizando tripé, então eu subi o ISO para 1600, um ISO alto, para poder trabalhar sem o tripé, com a câmera na mão e não tremer a fotografia. E aí eu usei um diafragma bem aberto, 2,5. A minha câmera tem um diafragma f2 de abertura máxima e eu usei a velocidade de 1/50, que é uma velocidade que a gente pode considerar baixa, mas ao mesmo tempo é uma velocidade que, se a gente tem a mão firme, não vai tremer a nossa fotografia. E vocês podem ver, ampliando a imagem, que eu tenho aqui uma fotografia completamente nítida, né? Sem tremer, com o foco feito no menino. Então, essa é uma fotografia que não tem muito segredo técnico. A gente precisa dar atenção com o ISO, porque é natural a gente subir o ISO, porque está trabalhando no ambiente mais escuro, né? À noite, e ter o cuidado com a velocidade para não tremer a fotografia, porque nesse caso eu não queria tremer a fotografia. Então, esses são os aspectos técnicos diretamente que não tem muito segredo, não é? São só esses cuidados que eu mencionei aqui. Agora vamos para a parte da luz e da composição. E aí eu quero falar da luz. A gente tinha um poste que estava por aqui assim, no alto, iluminando de uma maneira uniforme a cena. Mas eu queria destacar sobre a luz aqui esse ponto de luz dentro da bilheteria, porque esse ponto de luz ele me ilumina os dois sujeitos da imagem, essa mulher aqui e esse menino aqui. Então esse ponto de luz ele é importante para a fotografia, porque ele dá um destaque para as duas figuras humanas que tem na imagem. A gente tem outras luzes aqui ao fundo que me ajudam a iluminar essa área aqui da imagem, que eu também acho importante. Então, sobre a luz, a gente tem uma luz uniforme, mas a gente tem alguns focos de luz pontuais que são importantes para a imagem, principalmente esse daqui. Agora, eu queria falar da composição. E vejam como eu tenho aqui uma moldura interna, como a gente chama na imagem, que é a bilheteria, que tem essa moldura interna, que vai chamar a minha atenção, destacar a minha atenção para o rosto da moça, que inclusive é o que está visível por dentro, né, entre essas duas propagandas, esses dois cartazes aqui, né? Então, justamente entre um e outro é que a gente consegue colocar o rosto da moça através do cuidado com a composição fotográfica.
A gente tem uma espécie de moldura interna também aqui, quando a gente tem esse quadro aqui, né? E a gente tem outra figura que não é humana, mas também tem relevância na fotografia, como eu vou falar daqui a pouco. E a gente tem entre a figura da esquerda e a figura da direita, a figura do menino também centrada e também entre dois elementos, da esquerda, a bilheteria, e da direita, o da figura aqui da moça no brinquedo. Então a gente tem ele justamente entre esses dois elementos de metais aqui. Então a gente tem uma composição muito equilibrada, onde eu tenho um elemento à esquerda, um elemento ao centro e um elemento à direita. E todos os elementos, todos esses três elementos, têm uma força na fotografia. Olha que curioso. A mulher e o menino, que são as duas figuras humanas, eles estão olhando para baixo, para a tela do celular. E as duas figuras que não são humanas são as únicas duas que encaram o fotógrafo. Encaram a lente do fotógrafo. Então, essa é uma fotografia que, depois de uma primeira leitura, né, a gente vai percebendo nuances, a gente vai percebendo detalhes de composição, de luz, de expressões ou de falta de expressões, né, que vão enriquecendo a fotografia. Ela não é uma fotografia que a gente bate o olho e diz, uau, que impacto que tem essa imagem. Mas ela é uma fotografia para ser vista com calma, para ser apreciada de maneira devagar, não é? De maneira pausada, né? E aí a gente consegue perceber vários elementos da imagem que dão força à imagem, como detalhes da luz e da composição. E se a gente consegue ver um pouco além, a gente diz, nossa, como é o nosso mundo, que curioso é o nosso mundo, onde os não humanos é que nos encaram, enquanto que nós humanos não estamos nem aí para nós mesmos, né? Então a gente tem uma força na fotografia que é uma força direta, com a luz, com a composição, mas a gente tem esses aspectos também mais filosóficos, digamos assim, né? Mas que contam da natureza humana, que contam do ambiente que a gente vive, de contam como se desenvolve a nossa sociedade no nosso mundo, né? Eu não vou mencionar aqui, mas as cores também são muito relevantes e tem muita força nessa fotografia. Mas vamos deixar com esses aspectos essa nossa análise dessa fotografia do parquinho em Penedo, Alagoas. E a luz é um elemento fundamental para a fotografia. E se você quiser saber mais sobre a luz, eu tenho um vídeo aqui do canal onde eu falo sobre luz. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E -3 de luz. E a segunda fotografia que eu quero analisar também é de um parquinho, mas agora na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. E vamos para nosso aspectos técnicos aqui. Vejam só, também uma fotografia à noite, mas aqui, diferente da outra fotografia, eu tenho um elemento a mais no meu equipamento, que foi o tripé. Que me permitiu manter um ISO bem baixo, e aí eu não tenho muito ruído na fotografia. O tripé me permitiu trabalhar com 8 segundos de exposição, um tempo muito longo de exposição. Me permitiu ter um diafragma bem fechado, f16, que eu tenho uma fotografia com bastante profundidade de campo. E novamente eu usei uma lente fixa de 23 mm, que com o sensor APS-C vai para 35 milímetros. Só dois aspectos aqui por curiosidade, se vocês quiserem saber. Eu uso uma câmera Fujifilm,
uma câmera X Pro 2 da Fujifilm, e esse programa de tratamento de imagem, de edição que vocês estão vendo aí, é o programa chamado Capture One, que por muito tempo eu usei o Lightroom, mas eu descobri o Capture One, achei ele mais completo do que o Lightroom e já tem alguns anos que eu passei a utilizar esse programa para o tratamento das minhas imagens. Sobre o aspecto técnico, vocês vejam o cuidado em usar o tripé, nesse caso aqui, né, para eu poder ter uma velocidade muito lenta de exposição, e aí como eu já tinha uma velocidade muito lenta de exposição, eu pude fechar o diafragma e usar um ISO baixo para manter uma qualidade maior na imagem. Isso a gente pode ver ampliando a imagem com a falta de ruído, né, que a gente tem e a nitidez em toda a cena. Então essa é uma fotografia que, como eu não tinha movimentos ou coisa assim, pessoas que me interessassem, como na outra imagem, né, eu pude trabalhar com mais calma. Porque na outra imagem, se de repente uma pessoa sai daqui, eu perco a cena, eu perco a foto. Mas aqui não. Aqui eu pude montar com calma o meu tripé, pensar no ISO, pensar na velocidade e fazer a cena. De antemão, antes de fazer a imagem, já me interessava este movimento aqui. Este movimento do brinquedo. Foi por conta deste movimento e da minha intuição do que este movimento causaria na imagem que eu fiz essa fotografia. Além, claro, dessas figuras aqui que me chamaram a atenção e que me pareceram interessantes, né? Mas foi basicamente este movimento do brinquedo que me fez pensar na técnica de baixar a velocidade para borrar este movimento. Então aqui eu já tenho um uso diferente da técnica do que na outra imagem, né? Eu já pensei na velocidade baixa como um elemento técnico importante na minha fotografia e que foi o que me levou a fazer essa foto. A gente tem também aqui, do ponto de vista da luz, esses focos de luz aqui, que por conta, eu não usei filtro, né? Mas por conta do diafragma fechado, eles dão esses raios de luz aqui que parecem bem nítidos, né? Que parecem uma estrela, né? Aqui e aqui também, no centro do brinquedo, um pouco menos. E o próprio movimento do brinquedo com essa árvore ao fundo gera uma certa confusão inicial na imagem, né? Mas eu gosto dessa confusão, porque na fotografia nem sempre a gente tem, a gente mostra tudo diretamente. Às vezes na fotografia a gente deixa ambíguo, deixa confuso, mas um confuso pensado, um confuso intencional, mas um confuso que ele instiga quem vê a fotografia a se perguntar, né, o que é isso aqui? E aí ele precisa de atenção para descobrir a imagem. Então eu não dou a imagem direta, eu faço com que ele tenha interesse em ver a imagem. E eu acho que essa é uma fotografia que mostra um pouco disso, né? Por conta dessa confusão que tem do brinquedo com a árvore nessa zona daqui, né? E ao mesmo tempo você percebe uma cidade pequena do interior, um parquinho pequeno, você percebe cadeiras aqui numa área iluminada da imagem. Então essa é uma fotografia que eu gosto também e que alia um apuro técnico, porque se você não tiver a técnica e você não tiver o equipamento correto, no caso aí o uso do tripé, eu não conseguiria fazer essa imagem. E ao mesmo tempo que eu tenho o cuidado técnico, eu tenho o cuidado com a composição, né? E a composição aqui, a graça da foto e a força da composição, ela está justamente nesse riscado aqui, nesse vai e vem, que
dá muita força, esse movimento dá muita força na fotografia. Além das figuras aqui que encaram o fotógrafo, não é? E nos chamam a atenção. E olha que curioso, assim como na outra imagem, o único humano visível na foto dá as costas para o fotógrafo. Mas também está numa posição boa. A gente imagina que é o pai de uma criança que está no brinquedo, mas ele, como ele estava paradinho, ele saiu congelado, mesmo com os 8 segundos de exposição, né? E ele está de costas, mas ele está olhando para o que é o ponto principal da foto, que é o brinquedo. Então, foram essas duas fotografias que eu queria analisar para vocês do ponto de vista técnico, do ponto de vista da linguagem fotográfica, quanto à luz e à composição das imagens. E aqui no canal eu tenho uma playlist sobre fundamentos fotográficos. Lá eu falo de ISO, diafragma, obturador, que são os elementos básicos para que qualquer pessoa que queira se aventurar e se desenvolver no campo da fotografia precisa conhecer. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. E a dica que eu quero te dar é sobre equipamento fotográfico. E o que eu quero te dizer é que não se preocupe tanto com equipamento fotográfico. Eu sei que quando a gente está começando, a gente fica fissurado no equipamento fotográfico, nas lentes, nas câmeras. É o brinquedo novo que faz a gente se encantar e faz a gente querer fotografar. Mas a técnica é mais importante do que o equipamento fotográfico. E o domínio da linguagem fotográfica, da luz e da composição. São esses elementos que são o coração da fotografia. É o domínio e o seu desenvolvimento na luz e na composição, na linguagem fotográfica, que vai de fato fazer você se desenvolver como fotógrafo. Procure equilibrar o seu tempo. Procure conhecer sobre os equipamentos, conhecer sobre a técnica, mas principalmente se desenvolver e conhecer sobre a linguagem fotográfica. E se você ficou com dúvidas ou pensa diferente de mim e quer dar sua opinião, deixe aqui nos comentários. E se gostou do canal, deixe também seu like, que é para eu saber que você está gostando dos vídeos. Agora, um forte abraço e tchau, porque por hoje o expediente está encerrado.